Oi pessoal, seja bem-vindo ao meu canal e no vídeo de hoje eu quero contar para vocês a minha experiência de como foi sair da favela para morar em um condomínio. Eu morei em uma comunidade, né, por muitos anos, me mudei para essa comunidade, eu estava com os meus 18 anos e saí agora com os meus 35 anos. Então foram anos bem difíceis. Quando nos mudamos para essa comunidade, a nossa casa ainda era de madeira, não era de tijolos, né? Minha mãe comprou um terreno com meu tio e com a minha irmã e cada um fez a sua casa. Como já tinha um cômodo de madeira, a gente já mudou, né? Porque minha mãe pagava aluguel, então precisava sair do aluguel para poder construir a casa própria. E em tempos de chuva, gente, nossa, alagava muito lá nesse cômodo nosso de madeira, porque só tinha ele, né? E então minha mãe tirava ali a água da chuva com balde, entrava muito rato, porque vinha rato do esgoto, não tinha saneamento básico ainda nessa comunidade. Até hoje ainda tem alguns esgotos a céu aberto. Então foi assim um período bem difícil, mas aí passado o tempo, minha mãe foi ali, conseguiu construir a casinha dela de tijolo, né? Foi um cômodo por vez, construiu um cômodo, a gente morava nesse cômodo, construía outro cômodo, a gente passava para esse outro cômodo e assim foi aos poucos, né? Eu acho que demorou um total de 10 anos para minha mãe conseguir realmente assim finalizar a casa. Passado esse período, minha mãe conseguiu construir essa casa, que era quarto, sala, cozinha, o meu quarto, o banheiro e a lavanderia. Depois ela construiu mais uma casa em cima, com garagem para alugar. E aí depois ela construiu a casa dela, que ela mora hoje. E depois dela eu construí 2 cômodos para eu morar. E o meu banheiro nesses 2 cômodos era na laje, não dava para fazer dentro de casa. Então, assim, hoje em dia é um sobrado com 4 casas, né? Minha mãe aluga duas casas, ela mora em uma e a minha casa agora tá vazia. Gente, não foi fácil. Eu sempre falo que a gente não pode romantizar morar em comunidade, né? Lógico que tem umas comunidades que é mais organizada que as outras. A minha, por exemplo, a rua até hoje não é asfaltada. Eu lembro que teve uma época assim de chuva, de chover 2 semanas sem parar, que a gente ficou realmente ilhado dentro da nossa casa, né? Eu falo a gente porque na época eu tava desempregada, mas o meu filho ia pra creche e a minha mãe é aposentada, então ela fica em casa. Mas nem meu filho na perua eu conseguia colocar, porque a rua tava tomada por barro e aquele barro escorregadio. Muita gente caiu lá quando voltava do trabalho, então assim foi bem sofrido. E nessa época a gente conseguiu chamar Record pra ir filmar lá. Até passei na televisão com meu filho, né? No jornal, acho que da hora do almoço da Record. Eles foram lá gravar para pedir um socorro, né? Para a prefeitura. Passado isso, a prefeitura foi lá e jogou o resto de obra, né? Trouxe um caminhão e jogou lá uns pedaços de tijolos, restos de obra. E aí meu filho ficou 2 semanas sem ir pra creche. Aí a creche ligou, perguntou por quê. Eu falei, porque não tem condições de a gente sair de casa, né? Eu vou com ele no colo, com bolsa dele, vou escorregar, vou cair na lama, então eu prefiro que ele não vá. E outra dificuldade também de morar em comunidade, gente, é que a maioria a gente não tem CEP. Então o que acontecia? Todas as minhas compras, tudo que a gente comprava, chegava na rua de trás, né? Na padaria, que era o único lugar que tinha CEP e tinha endereço completinho pra gente colocar nossas encomendas. E era um saco, porque às vezes o dono da padaria ia viajar e as encomendas ficavam lá, ou às vezes a gente ia buscar as encomendas ali e entregava de cara meio amarrada, sabe? Então, assim, muito ruim. Quando era para pedir Uber, era a mesma coisa. A gente tinha que ir para a rua de trás, lá nessa padaria, para poder pedir Uber. O meu filho também, a perua dele pegava ele lá e entregava ele lá. Então, pensa quando dá aquele tempo de chuva às 5 da tarde, que era o horário que ele chegava. E como eu trabalhava, minha mãe que pegava ele para mim. Então, assim, gente, não foi anos fáceis, sabe? E com tudo isso também, como meu banheiro era fora de casa, quando eu descobri que eu tava grávida, eu fiquei assim, meu Deus, e agora? Como que eu vou dar banho nesse bebê em junho, julho, né, no inverno? Como que vai ser? Então, por muito tempo também eu dei banho nele dentro de casa. Eu levava um balde de água quente do chuveiro, colocava na banheira e dava banho nele agachada mesmo na cozinha, para ele não pegar friagem. E aí eu ficava assim, meu Deus do céu, eu sempre tive o sonho de ter meu apartamento, desde adolescente, assim. E aí eu sempre tive meu sonho de ter meu apartamento. E depois que meu filho nasceu, assim, gente, esse sonho gritava dentro de mim, porque eu não queria criar meu filho lá. Era muita bagunça, era muito funk podrão, sabe? Era muito palavrão. O primeiro palavrão que meu filho aprendeu foi lá na janela da nossa casa, ele tava curiando a rua
e aí o menino soltou um palavrão lá, ele repetiu. E eram uns funk, assim, gente, deplorável, sabe? E a minha vizinha da frente, com o louvor dela que tremia a minha janela. E ela não tinha horário, gente, era 7 da manhã, 7h30. Às vezes eu acordava no final de semana, assim, que eu falava, nossa, já deve ser meio-dia, porque já tá um fervo lá fora. Não, quando eu olhava era 7h30 da manhã. E na época da faculdade, pra mim, assim, foi muito sofrido, gente, os 3 anos da faculdade. Tinha meses, assim, que eu passava o mês inteiro com muita enxaqueca, de sono, de cansaço, porque eu acordava às 4h20 da manhã, eu entrava no meu trabalho às 6h20, eu chegava em casa 2h30, 2h40, mas eu não conseguia dormir. Não conseguia dormir, porque era barulho do vizinho do lado, era essa vizinha da frente, as minhas janelas tremendo, então eu não conseguia descansar. Aí eu ia pra faculdade, né? Eu entrava na faculdade 7 horas, voltava pra casa meia-noite, dormia da meia-noite até as 4h20, né? Da manhã. E aí era isso, foi isso por muito tempo. Eu lembro que quando eu fui fazer meu TCC, eu fiz meu TCC de madrugada, depois que acabou toda a muvuca da rua, foi que eu consegui fazer meu TCC chorando, porque no outro dia eu ia ter que trabalhar, eu ia trabalhar morrendo de sono, e foi assim durante 3 anos. E eu não sei como que eu aguentei aquilo, gente, porque muitas das vezes eu pensava em desistir da faculdade, porque eu achava que eu não ia dar conta, ainda mais quando chegava forte, umas crises de enxaqueca, que às vezes eu tinha que ir pro pronto-socorro, tomar remédio na veia para poder melhorar. Só que era o cansaço, era o sono acumulado, e lá as pessoas, eles têm um sério problema, esse pessoal de comunidade, em respeitar. Não é todo mundo, tá? Mas assim, a grande maioria, né? Por mais que você peça com educação, eles tiram sarro de você, eles tiravam de mim. Falava que já que eu era tão incomodada, eu tinha que morar em Alphaville, não na favela. Eu lembro que quando meu filho tinha 15 dias de nascido, eu tive que descer na rua com os meus pontos para pedir para baixar o som, porque era meia-noite, a gente não conseguia dormir, ele não conseguia dormir, ele ficava toda hora assustado com aqueles barulhos, sabe, de som, assim, de caixa muito potente, e tremia muito a nossa janela. Então, assim, e aí eu pedi, ai moça, você baixa o som, por favor, porque tem 15 dias que meu filho nasceu, ainda tô com os pontos, a gente não consegue dormir. Ai, eu vou baixar um pouquinho. Então, assim, gente, era muito desgastante emocionalmente, sabe? Eu lembro que teve uma noite, assim, que eu tava tão cansada, que eu chorava, assim, falava, Deus, me tira desse lugar, meu Deus, eu não aguento esse lugar, eu vou enlouquecer nesse lugar, porque eu não consigo dormir, eu não consigo, minha cabeça dói, meu corpo tá cansado. E eu falava, meu Deus, me tira daqui. E era muito cansativo, né? Tudo aquilo, aquela rotina, não ter descanso nem final de semana. E aí, gente, foi aguçando mais ainda a vontade de ir embora daquele lugar, até que apareceu a oportunidade de comprar um apartamento. E hoje, é quase 10 da manhã, e olha o silêncio, ouve o silêncio. Tô gravando vídeo aqui no quarto do meu filho, tá silêncio, até as 10 pode fazer barulho, né? Passa disso, eu também ligo na portaria, já falo, olha, o apartamento tal, tá com muito barulho, não tô conseguindo dormir. Porque tem que respeitar, né? Aqui a gente paga condomínio, a gente paga o nosso financiamento pra ter paz. E hoje meu filho, ele pode descer, brincar no parquinho, pode ir pra quadra, tem um bicicletário que eu deixo a bicicletinha dele lá, ele brinca de bicicleta pelo condomínio, tem a brinquedoteca, tem o mercadinho, tem a piscina, tem a facilidade de você pegar o Uber na porta da sua casa, da portaria receber as minhas encomendas, mesmo que eu não esteja aqui, de eu pedir mercado no iFood e as minhas compras chegar aqui, sabe? Mesmo diante de chuva, qualquer coisa. Então, assim, tem essa facilidade, essa paz, essa tranquilidade. E, gente, assim, nossa paz não tem preço. A gente dormir bem não tem preço, porque eu lembro que teve um tempo que a minha irmã falou que tava com... Ela falou, nego, acho que eu tô com depressão, porque eu não durmo, eu não descanso, e a rua dela era pior que a minha. A rua dela era assim, o pessoal começava o baile, funk, quinta-feira, ia terminar segunda de manhã. E um dia eu fui dormir na casa dela no final de semana, eu falei, Deia, não dá pra dormir aqui, infelizmente. Eu passei a noite acordada, se onde eu moro é ruim, aqui é pior. E era assim, na mesma comunidade, né, só que ela morava na rua de cima e eu morava em outra rua. Então assim, gente, não tem preço. Não tem preço, o meu filho tá seguro, o meu filho não ouvir música escrota, né? Não ter pessoa às 7 horas da manhã mandando o outro tomar naquele lugar, jogando fumaça de maconha na sua cara, porque às vezes eu passava com ele pra levar pra perua,
Eles já estavam lá fumando a maconha deles, 7 horas da manhã, mandando outro tomar naquele lugar, às vezes brigando, e o meu filho presenciando aquilo. Eu falei, eu não quero que meu filho viva isso, eu já vivi o suficiente. Então, assim, hoje eu tô muito feliz com a minha paz, com a minha conquista. Meu apartamento não tá do jeito que eu quero, que eu sonho, mas vai ficar aos pouquinhos. Mas isso é assunto para outro vídeo. Eu espero que esse vídeo tenha alcançado o seu coração. E quero te falar, não desista dos seus sonhos, gente. Não desista dos seus sonhos, seja qual for, não desista, porque na hora que você almeja, na hora que você chega lá, o sentimento é único. Não tem como eu colocar aqui em palavras. Espero que esse vídeo seja um incentivo para você persistir no seu sonho, tá bom? Fique com Deus, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!